vem Espírito abençoar, iluminar, porque sozinhos nós não podemos. Sozinhos nós não podemos. Então, o Espírito Santo, o agente principal da santificação. Digamos de imediato, sim, que o agente principal da santificação do cristão, de um carmelita, de uma carmelita, é, portanto, o Espírito Santo. Ele prodigaliza as primeiras comunidades, prodigaliza as nossas comunidades religiosas, as nossas comunidades carmelitas, dons e carismas especiais. Cada membro, cada irmão, cada frade, cada confrade, cada freira, cada leigo carmelita, ele prodigaliza dons e carismas. O Espírito Santo nos confere, nos dá dons e carismas especiais e devem ser colocados e colocadas ao serviço desta comunidade, na qual vai nos conferir que nós somos santos. A ação do Espírito Santo na igreja, no Carmelo, melhor, a ação desta alma do carmelita, quando é orientada pela caridade perfeita, quando é orientada pelo Espírito Santo, tudo o que for a fazer na igreja, no Carmelo, naquela comunidade, não difere, porém, aquela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, se nós formos habitados pelo Espírito Santo, toda a nossa ação será orientada e não se difere com aquela do Espírito Santo. A amplidão e a universalidade de sua efusão significa que os tempos messiânicos se realizaram desde a ressurreição de Cristo. Podemos isso conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 16 a 38, um texto um pouco longo. Por outro lado, sua vinda está ligada ao batismo e à fé do mistério de Cristo, morto e ressuscitado. E podemos conferir aí Atos capítulo 12, versículo 38, outro capítulo 10, versículo 48 e capítulo 19, versículos 1 a 7. Isso é para explicar o que acabamos de dizer. A presença do Espírito Santo é permanente na vida do carmelita, na vida da igreja, e Paulo pode afirmar que os remidos são templos do Espírito Santo. Os carmelitas são templos do Espírito Santo. São templos de Deus. 1 Coríntios 6, 11, 20 e também pode ser 3, versículo 16 seguinte. E que tem uma verdadeira comunhão com Ele, né? 2 Coríntios 13, 13, mais uma vez. E como todos aqueles que o Espírito de Deus anima são filhos de Deus, Romanos 8, capítulo 8, versículos 14 a 17, os cristãos não são apenas profetas submissos à ação temporária do Espírito. Isso nos fala o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15, e capítulo 7, versículo 28. Mas filhos de Deus que continuamente têm em si a fonte da santidade divina. Então, todos nós, todos aqueles que o Espírito Santo de Deus anima, são filhos de Deus. Todos aqueles que o Espírito Santo anima, são chamados carmelitas, que se deixam guiar por ele. Entremos na nossa dimensão um pouco mais concreta, o Monte da Perfeição no Carmelo. Como que os santos carmelitas nos ensinam, nos orientam para trilharmos este caminho da santidade? Diz o salmista em primeiro lugar: quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 23, versículo 3. Peço ao meu Deus que me permita aproximar do Monte Santo, onde ele habita, onde só reina a sua honra e a sua glória. Vejamos como que São João da Cruz nos ensina, nos ajuda a ver o Monte da Perfeição enquanto carmelitas. Então, São João da Cruz deixou-nos um gráfico que resume e exprime sinteticamente toda a vida espiritual. É o esboço de um monte, cujo cimo, representando o estado de perfeição, é figurado por um círculo, né? Aqui tem no slide o desenho. A subida é simbolizada por 3 caminhos que se dirigem para o centro do círculo, mas um só, o mais estreito, atinge. É o caminho do nada, quer dizer, da abnegação total.
Esse caminho da abnegação, do nada, leva diretamente ao centro do círculo onde está escrito: só mora neste monte a honra e a glória de Deus. Podem ver no slide e aparece essa figura para acompanhar. A este supremo cume chega a alma que, dominada pela caridade perfeita, adere totalmente à vontade divina. Só por ela é movida e, por consequência, tende unicamente para a glória da Trindade Sacrossanta. Já por aqui não há caminho, que para o justo não há lei. Está escrito à volta do círculo. Então, veja só, né? Toda a vida santa de um carmelita tem que sempre... A vida santa é a vida do nada. É esse caminho que vai subir até o monte, do nada. Deste modo, através do áspero caminho do nada, a alma carmelita e toda a alma cristã chega ao tudo. Esse tudo como imenso do seu Deus. Único tesouro no qual se perde e se deleita. O único caminho capaz de conduzir ao cume da perfeição é o áspero caminho do nada, que abandona as duas estradas cômodas do espírito imperfeito que terminam a meio do monte, impedindo a subida. Está vendo? Quantas coisas que nos deparamos e que nos impede a subir ao monte, que nos impede a sermos santos. O espírito imperfeito é aquele que está apegado aos bens da terra, ou mesmo aos bens espirituais amados desordenadamente em vista da própria satisfação. Quantos carmelitas, quantas carmelitas, quantos cristãos são apegados às coisas, são apegados à terra, são apegados às comunidades e vão desenvolvendo o espírito imperfeito. E tudo isso de uma forma desordenada, porque vive a sua própria satisfação, porque vive o seu próprio amor, um egoísmo espiritual, o egoísmo humano e tantos outros estilos de egoísmos. Por isso São João da Cruz nos ensina nesse monte da perfeição. Para sair do caminho do espírito imperfeito, é necessário, portanto, não amar nada que não esteja em plena conformidade com a vontade de Deus. Então, o processo de conformação, de transformação, de configuração a Cristo, da vontade de Deus, é o que vai nos permitir realmente a conformação com Cristo, essa abnegação, é sair de si. Então, isso é que nos permitirá sermos santos. Portanto, todo objeto amado por si mesmo e não segundo a vontade divina converte-se para nós em fonte de preocupações, fonte de desejos, de agitação, de ânsias, atormentando o nosso coração, a nossa vida vocacional, a nossa experiência de comunidade, a nossa vida fraterna, impelindo-nos a agir em busca da nossa satisfação, ou mesmo das murmurações, das tristezas que possam existir. Alguns versos inscritos na base do monte insistem sobre este conceito fundamental. Para vir a gostar, a saber, a possuir, a ser tudo, não queiras nem gostar, nem saber, nem possuir, nem ser nada. Deves prosseguir o teu caminho sem gostar, sem saber, sem possuir. Deves ir por onde nada és. Esse esvaziamento que nós falamos para nos enchermos de nada. Onde nós devemos ir onde nós não somos nada. Para sermos nada, para sermos algo, para sermos alguém, somente em Deus. É o caminho árido, desolado da purificação do sentido e do espírito, que aniquila a alma a fim de a dispor para o encontro profundo com Deus, para tudo, da plena conformidade da sua vontade com a vontade divina. Então, a santidade, em poucas palavras, é conformar-se com Deus, é conformar-se com a vontade divina. Então, concluamos nessa parte perguntando-nos, ou mesmo diante de Deus, como carmelitas, a dizer cada uma, eis-me aqui, ó meu Deus, ao pé do monte sublime da perfeição. Como poderei resistir
a um tão áspero e longo caminho. Vamos concluir a nossa partilha, a Santidade no Carmelo, com o título Maria, Guia, Presença e Modelo de Santidade. Refugio-me sob o vosso patrocínio, ó Maria. Sede a guia, presença e o modelo da minha vida interior, da nossa vida carmelitana. Maria é modelo, é presença, é guia do nosso ser carmelita. O coração de um carmelita, de uma carmelita, se volta para a Mãe Celeste, com o objetivo de viver numa maior intimidade com ela e de reforçar cada vez mais os vínculos que a ela se ligam. É um grande conforto encontrar ao longo do seu caminho espiritual, muitas vezes penoso e cheio de dificuldades, a suave figura de uma mãe. Com ela, tudo se torna mais fácil. Se olharmos para Maria como modelo, como guia, presença, para nós vivermos essa vida santa, tudo se torna mais fácil. De tal forma que o coração desanimado, cansado, frustrado, decepcionado, o coração agitado pelas tempestades deste mundo, pelas tempestades próprias da vida consagrada hoje, do Carmelo hoje, das nossas comunidades hoje, encontra nova força e nova esperança e retoma o caminho com novas energias. Se nós olhássemos realmente Maria como modelo de tudo isso, todas as nossas frustrações, todas as nossas murmurações encontrariam em Maria uma esperança e retomaríamos nossos caminhos com novas energias. Com novas energias. Se os ventos das tentações se levantam, canta-se São Bernardo, se te feres contra os escolhos das tribulações, olha para a estrela, aquela chamada Maria. Olhando para a estrela, e temos de ter a capacidade de chamar por Maria. Nos perigos, nas angústias, nas perplexidades, nós como carmelitas, pensemos sempre em Maria, invoquemos-la. Invoquemos Maria. Quem nos ensina isso é São Bernardo. Estou dizendo por outras palavras, mas aqui tem a sua frase. Se te feres contra os escolhos das tribulações, olha para a estrela e chama por Maria. Se nos perigos, nas angústias, nas perplexidades, pensa sempre Maria. Invoca Maria. Esse também. Nosso caminho da santidade, invocamos sempre Maria. Contemplar as grandezas de Maria, estimular-nos a imitar as suas virtudes, será o programa de todo e de toda a Carmelita. Será o programa das nossas comunidades, que em breve nós vamos começar também a falar, a viver o ano vocacional. Neste período, neste ano vocacional, vamos invocar, imitemos Maria, para também despertarmos a nossa vocação, a nossa real vocação de ser carmelita. Acima de tudo, queremos considerar a Virgem Maria como modelo ideal da nossa vida santa. Desde os primeiros instantes da sua vida, Maria foi toda de Deus e não viveu senão para Deus, para Ele. Consideremos os anos passados à sombra do templo no silêncio e na oração, nos meses vividos em Nazaré no acolhimento, no recolhimento, adorando o Verbo encarnado no seu seio. Os 30 anos passados na doce intimidade de Jesus, seu Filho e seu Deus, a participação na sua vida apostólica, na sua paixão e, finalmente, os últimos anos passados junto de João, o discípulo amado, quando com a sua oração, Maria era o amparo da igreja nascente, reunida, aguardando a vinda do Espírito Santo. Vejamos Maria como nos ensina, como é modelo de santidade, mas no silêncio. Maria no silêncio. Portanto, se a imitação de Maria, o coração de um carmelita estiver fortemente ancorado em Deus, nada o poderá distrair da sua ocupação interior. Procurar o Senhor, amá-lo e viver na sua intimidade e santidade.
Maria, imitemos-la. Ela é nossa mãe. Ela é modelo da nossa vida, do nosso caminho de processo de conformação, configuração e processo de santificação. Da vida santa. Maria é nosso modelo. Por isso, queria agradecer à equipa que pediu, me confiou a partilhar essa minha pobre experiência do que é ser santo no Carmelo, de como nós devemos trilhar esse caminho, a busca da nossa santidade, a vocação a qual Deus nos chamou em Jesus Cristo. Sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela escuta e pela atenção. Até a próxima.